Já eu sou Thalita, sou psicóloga, psicóloga infantil, especialista em neuropsicologia e autismo. Trabalho com Isso, orientação para pais. isso aí. Então, Thalita, igual a gente conversou, a gente veio debatendo muito, gente, sobre várias questões que afetam a autoestima da criança. Sempre tem alguma dúvida, alguma coisa que pode agregar para a gente na convivência. Seja você pai, avô, tio, educador, uma pessoa que conviva no ambiente que tenha crianças. Então, sempre é bom reforçar a nossa postura, porque muitas das vezes a criança dá um reflexo nosso para então ter um comportamento, não é isso, Thalita? Exatamente. A postura do adulto influencia muito na autoestima da criança, né? Isso. Então tá, gente, não repara que a minha colinha, que a gente tem várias perguntas, o pessoal mandou algumas coisas pra gente. Se tiver alguma dúvida, interaja, dê a sua opinião, sua sugestão, sua pergunta, que a gente tá aqui pra ajudar, né, Thalita? Sim. Então tá bom. Thalita, me conta uma coisa. Quando que começa a ser desenvolvida a autoestima na criança? Que idade? Como que funciona? A autoestima, ela começa a ser desenvolvida desde quando a criança já nasce, né? A partir do momento que a criança nasce, ela já começa a se sentir segura, a se sentir amada, acolhida, e isso tudo já vai fazendo, né, já vai construindo a formação da autoestima da criança. Se uma criança é negligenciada durante, né, a primeira infância, enquanto é bebê, ela se sente rejeitada pela mãe, né, não é acolhida, ela já vai crescendo com essa autoestima mais baixa, com esse senso, né, de insegurança. Entendi. Então, desde bebezinha, ela já está desenvolvendo essa confiança, digamos, esse apoio no pai, na mãe, no tutor que ela tem. Sim. Entende? A gente vê que a maioria das crianças, a gente sempre vê que elas são um reflexo do que a gente faz. Às vezes a gente está convivendo, igual eu não tenho filhos, mas convivo com muitas crianças no meu dia a dia, no meu cotidiano, tenho muito contato com pais. Então eu vejo muito que elas fazem muito o que a gente faz. Qual que é o maior cuidado que a gente tem que ter nessa parte? O que a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente está conversando com elas, na frente delas? A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, principalmente a respeito da aparência, do corpo, no sentido também de não incentivar, né, a criança, por exemplo, né, essa questão da perfeição, né, em busca do corpo perfeito, em questão de consumismos, né, às vezes a criança ela começa a entender que talvez usar determinada marca ela vai se sentir melhor, ou ter determinados materiais, né, ela se sente melhor por isso. Eu acho que ter esses cuidados, cuidados em relação também à alimentação, a forma como a gente vai falar a respeito da alimentação para a criança também é muito importante. Se eu não quero que a criança coma doce, né, em excesso, eu não posso falar com a criança, olha, você não pode comer doce, porque senão você vai engordar, né? Porque aí começa a ter esse senso de que o engordar não é legal, né? E aí eu posso mudar essa frase. Eu posso falar, olha, você não pode comer muito doce, porque senão o doce não é saudável, você pode desenvolver alguma doença. Entendi. Então, já desde criança, na hora que você está conversando com elas, essas referências que a gente tem, das formas que a gente fala, já interfere para ela nessa conduta, nessa postura dela de desenvolvimento. Sim, e na segurança que a gente traz também, né? Se eu sou uma pessoa segura, eu consigo passar essa segurança para a criança e a criança tem esse exemplo, né, de uma pessoa segura do lado dela. Já se eu sou uma Entendi. pessoa mais insegura, né, por exemplo, mais depressivas, a criança está rodeada de pessoas inseguras que só reclamam, que só queixa, a criança já vai ir formando também com esse senso também, né, de queixa, de uma baixa autoestima. Entendi. Então, quer dizer que mesmo, bom, ela tendo convívio com outras crianças que têm uma relação saudável, para assim dizer, dentro de casa, aí, de repente, só que na casa dela, ela convive com uma pessoa que tem depressão, que acaba não tendo tanta paciência, não tem tanto dinamismo com ela, mesmo assim, ela vai desenvolver essa característica do tutor, mesmo ela convivendo com crianças que não sejam assim. O bom, né, quando a gente fala assim, né, a criança vive num ambiente que não é legal para ela, por exemplo. Né? Tem pais Sim. depressivos, pais que não alimentam essa autoestima dela, que trazem insegurança, que são negligentes. E aí é extremamente importante essas outras pessoas que convivem com ela fora desse ambiente, porque ela vai ter outros exemplos para ela poder também avaliar e falar, olha, eu não quero ser dessa forma, eu posso também ser dessa outra forma. E aí vem a importância dos professores, a importância de ampliar esse círculo, né? Esse círculo Entendi. social. Tem uma coisa interessante, porque as crianças, que a maioria que eu convivo, elas têm uma coisa não de certo e errado. Eu vejo sempre elas discutirem como está bonito ou está feio. Normalmente a gente fala com as crianças assim. Por exemplo, ela faz uma coisa que não é bacana. Vamos falar que ela desrespeitou uma ordem do pai ou da mãe, ou de quem esteja com ela. Aí a pessoa tem mania de falar para ela assim, isso é feio. Ou então, ela fez alguma coisa, nossa, ficou bonito. Ela tem um comparativo não de certo e errado, com essas palavras, mas sim com feio e bonito. Ela utiliza o feio e bonito como questão de beleza, que ela está bonita, como também algo que ela tenha feito como bonito. E o feio como errado. Nessa situação, nessas condições, esses termos generalizados como certo e errado
gera algum impacto para ela? Dá alguma interferência? Sim, eu não gosto nem do feio e bonito e nem do certo e errado, né? A gente não costuma trabalhar com isso é certo, isso é errado, ou isso é feio, isso é bonito. Né? Eu gosto muito de falar sobre atitudes. Olha, essa atitude que você teve não foi legal. Isso que você fez não foi legal. Eu gosto muito mais de falar nesse sentido do que feio e bonito e certo e errado. Às vezes também a gente fala assim, nossa, eu fiquei tão triste por isso que você fez, né? E isso pode também causar também a questão do amor incondicional, né? A criança começa a se sentir que ela não é amada porque ela se comportou mal. E a gente tem que mostrar para a criança esse amor incondicional. Eu te amo, independente do que você fez, eu vou sempre te amar. Mas eu não gostei dessa sua atitude. Isso que você fez não foi legal. Então, quer dizer, quando a gente já usa esse negócio de feio e errado, põe para a criança dessa forma, então a gente já está querendo, acabando gerando uma influência no amor próprio, na autoestima dela, na confiança que ela tem. É isso? Isso. Entendi. Outra coisa que a gente vê muito, que a criançada de hoje, elas têm uma agenda super lotada. Eu, particularmente, não tenho uma agenda tão cheia igual a maioria das crianças que eu convivo em catequese, no meu círculo social, círculo de amigos. E eu vejo isso como uma forma, será que isso é benéfico? Isso ajuda? Isso não ajuda? Tem alguma influência? A gente tem que tomar vários cuidados com essas agendas superlotadas, né? A gente fala até que são os mini executivos, né? Que são com as agendas, né, lotadas mesmo, mas tem muitas atividades que são muito benéficas. As crianças gostam, é bom para o desenvolvimento delas, né? Então, assim, eu acho que se a criança está gostando, se a criança vai com prazer, se isso não gera um estresse na família, porque tem que fazer tudo correndo, porque não tem tempo, já começa aquele estresse na família para arrumar, para chegar, né? Se está estressado, se está estressante essa rotina muito corrida, é bom diminuir. Agora, se tá leve para a família, tá leve para a criança adora ir nessas atividades extras, gosta de ir na aula de música, no esporte, na natação, é importante, pode ir, né? Não tem nenhum problema. Agora, a gente também tem que tomar cuidado em relação assim, será que eu estou colocando tantas atividades para o meu filho para suprir essa falta de tempo que eu não estou tendo com ele? Né? Até que ponto eu estou colocando o meu filho nessas atividades para ele ocupar o tempo e não perceber a minha ausência? Ou eu estou colocando ele nessas atividades porque é uma coisa legal, porque ele está divertindo, porque ele vai se desenvolver? E uma outra questão sobre essas atividades é também aquela mãe, aquele pai que não teve oportunidade, a gente vê muito isso. O pai, a mãe, vamos dar o exemplo da mãe. A mãe sempre quis fazer aula de balé. Nunca teve oportunidade. Agora ela quer dar essa oportunidade para a filha. Mas a filha não gosta de balé. A filha quer fazer judô. Né? E aí a mãe insiste na filha ir para o balé. Né? Sendo que não é um desejo da filha. É um desejo da mãe. Então, assim, a gente deve olhar muito, né? O que essa criança está querendo? O que essa criança gosta? Essa atividade, por exemplo, eu gostaria do exemplo do balé com judô. Aí elas vão falar que ela não está fazendo judô porque a mãe quer que ela faça balé. O que gera isso no impacto dela da autoestima? Como que ela se sente frente a isso? Quando ela é obrigada a fazer, no caso, algo que ela não quer. Qual que é o reflexo? Ela vai insatisfeita, né? Ela não vai se empenhar. E ela vai ficando cada vez mais insatisfeita em relação, assim, a não fazer as atividades que ela gosta. Ela não vai estar desenvolvendo, ela pode ser, né? Talvez ela pode virar uma atleta em judô. A gente tá desestimulando esse talento que ela tem, esse gosto que ela tem, e ela tá indo para um outro caminho que não é para ela, né? Que não é o forte dela, não é o que ela gosta. Ou seja, essa frustração vai gerar um impacto nela de acabar que o dom que ela já tem, uma coisa, uma habilidade que ela gostaria de desenvolver, ou seja, não cresça, não floresça. Exatamente. E uma outra questão também é as roupas. Eu acho que tem muitos pais também que influenciam muito na compra das roupas das crianças. E até adolescentes. Né? Então, eu acho que isso acaba impactando muito na personalidade, como ele quer se expressar, porque a roupa ela é muito pessoal. Né? A gente veste, a gente transparece aquilo que nós somos. Tanto que a gente vê muitos adolescentes, né? Às vezes a gente vê pessoas, né, que gostam muito, por exemplo, do preto. Então a gente vê muito isso, né? A roupa transparece muito o que a gente é. E aí, às vezes, os pais acabam interferindo também nessa escolha, né? Das roupas também, dos adolescentes, das crianças. Crianças menores, eu até aconselho assim, coloca dois pares, né, de roupa e peça para a criança escolher. Isso é importante até para criar a personalidade da criança, né? A criança já vai tendo esse senso também do que ela gosta, do que ela não gosta. E essa autonomia, que é muito importante também. Depois a gente vai crescendo inseguro, né? Quantas vezes a gente não sabe nem escolher a roupa? A nossa roupa precisa da opinião do outro. Quantas vezes a gente se pergunta isso? Né? Verdade. Essa roupa, com que roupa que eu vou? Me ajuda a escolher minha roupa? Isso é insegurança, né?
Sim. Então, no caso, essa situação, já, quando a criança já tem esse poder, essa autonomia de escolha, questão de vestimenta, calçado, decisão de atividades, acaba que isso já vai influenciar na confiança dela para tomar as decisões na hora que ela ficar adulta, né? Sim. E ela vai criando essa questão de, mas a gente, né, algumas mães falam assim, mas meu filho não tem noção nenhuma de escolha de roupa, né? Se deixar, ele vai de sunga para a escola, né? Então, assim, mas aí é bom, porque aí a criança vai começar a ir aprendendo o tipo de roupa certa para determinado local. Entendi. Isso é bacana. Outra coisa que é interessante, que a gente fala nessa questão de roupa, a criança acaba que ela é inserida num círculo social muito grande. É vovó, tio, prima, amigo do pai e por aí vai. Essa questão desse círculo social agitado, do convívio com pessoas diferentes do que ela tem dentro de casa no dia a dia, o que isso reflete na criança? Como que ela pode ser inserida nessa parte da autoestima dela? Eu acredito que seja muito benéfico a criança conviver, né, com pessoas diferentes, com ciclos, com classes sociais diferentes, né? Algumas perguntas, né, vieram a respeito disso, né? Normalmente, às vezes, na escola tem muita diferença de classe social, né? Na escola você vai encontrar, né, pessoas com uma renda maior, famílias com uma renda menor, e isso acaba refletindo também na criança, porque a criança vai comparar, né? Os coleguinhas comparam, mas isso é extremamente importante, né? A criança também, ela precisa entender, ela precisa crescer entendendo que essa é a realidade, né? Vai ter pessoas, sim, que vai ter uma classe social melhor que a minha, e outras também, eu vou entender também, eu vou aprender a respeitar também pessoas que têm uma classe social inferior à minha. E eu preciso aprender a lidar, né, com isso, e as crianças também precisam aprender e a crescer, né, respeitando cada uma das pessoas, né? Certo. E nessa situação, quando a criança chega, por exemplo, ela vê alguma coisa na escola, com um coleguinha, ela vê que ela tem alguma coisa que ela não tem. Qual que é a postura que o pai deve tomar frente a isso? Vai ter coisas que ela não vai ter, né? E Mas a tem gente uma tem que forma ter, certa, uma e forma a gente ideal de precisa conduzir essa situação? ter essa clareza, né? De falar não, né? A criança, ela também precisa ouvir não. Vai ter coisas que o pai não vai poder comprar naquela hora, né? Talvez naquele momento, talvez mais tarde, ele até consiga. Ou talvez não seja interesse do pai dar determinadas coisas para aquela criança. E a criança também precisa entender. Ela precisa crescer, né? Compreendendo que nem tudo ela vai ter, que ela não precisa ser feliz, né? Não depende disso, não depende do ter para ela ser feliz. E essa questão do materialismo, né? Que as crianças hoje a gente vê muito isso, né? As Não, inclusive foi propagandas, né? isso. As propagandas incentivam muito. A gente está no YouTube, né? Vendo videozinhos infantis. De repente aparece propaganda. Tem vários vídeos no YouTube só com propagandas. E tem crianças que só assistem propagandas de boneca, e aí, né, os adultos, quem está fazendo a propaganda, começa a brincar com as bonecas para fazer essa propaganda. E tem crianças que veem muito isso. Que eu não aconselho, né? Que as crianças fiquem vendo essas propagandas do YouTube. Assistam desenho, assistam outras coisas, mas não esse tipo de propaganda. Porque isso incentiva cada vez mais esse consumismo. Entendi. A gente vê hoje que tem muito adulto que não tem essa situação de autoestima em dia, amor próprio, é muito inseguro. As pessoas que já têm essa característica e sabem, ou seja, mesmo depressão, como a gente começou a conversar no início aqui, qual que é a postura que a pessoa tem que ter frente à criança que ela convive, para ela não tomar não espelhar isso do adulto nela? A criança precisa entender, né? A gente precisa ir mostrando para essa criança que existem outras formas dela passar por isso, dela agir no mundo, né? Ela pode olhar, né? Ela pode ver, por exemplo, uma figura que é importante para ela, figura materna ou paterna, e aí ter uma outra figura que é mais forte, que no sentido que vai incentivar ela mais, né? Para mostrar para ela esse sentido assim, olha, essa forma não é tão legal. Você pode seguir outras formas também de ver o mundo, de agir, de estar no mundo. Certo. Então, ou seja, ela ter mais, ou seja, um convívio mais saudável com outras pessoas. Entrando nessa parte, quando existe, por exemplo, a situação de pais divorciados, isso gera um impacto na autoestima dela, no amor que ela tem por si? Pais divorciados vai depender da relação que os pais estão tendo um com o outro. Eu falo sempre que o divórcio, ele não é tão prejudicial quanto um casamento ruim, né? Quando a criança está no meio de um ambiente extremamente conflituoso, né, a autoestima da criança, a criança sai muito mais prejudicada do que quando ela está no meio de um divórcio amigável. Entendi. Então, a relação com que os pais lidam com essa situação é o que vai interferir, né, no desenvolvimento da criança. Certo. Então, ou seja, as brigas que eles têm, mesmo que não sejam relacionadas a eles, afetam essa confiança que ela tem nela mesma.
Afeta e muito. Principalmente se a criança presenciar essas discussões. E a criança, ela percebe muito, né? Se o ambiente está tenso, se o ambiente está legal, né? Se é um ambiente amigável, amoroso. Ela vai sentir, né? Ou se os pais estão secos um com o outro, se os pais mal se conversam. Entendi. Essa parte também afeta bastante, né? Me diz outra coisa. A maioria dos pais hoje em dia trabalha. A gente precisa sair e deixa os filhos ou numa creche, ou com babá, ou com alguma pessoa de confiança. Tem alguma coisa que os pais devem fazer junto a essas outras pessoas que cuidam dela, que têm cuidado, para manter uma situação mais saudável em questão da confiança dela mesma, em questão de conversas, jeitos? O que você me fala sobre? Então, os pais precisam prestar bastante atenção se as crianças estão gostando desse ambiente que elas estão ficando. Porque vai ser um ambiente que ela vai passar muitas partes, né, muitas horas do dia nesse ambiente. Então, a criança precisa ir bem. Né? Se ela vai chorando, claro que tem um momento de adaptação. Né? Se a criança precisa de principalmente quando é mais novinho, está inserindo na escola agora, né? Ela vai precisar de 2 meses para se adaptar. É normal ir chorando mesmo. Mas se a criança está sempre chorando, né? Já não é, ou não chorava, começou a chorar. Tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa não está legal. Né? Então, os pais devem observar com quem que essas pessoas, com quem que os filhos estão ficando, né? E como que é a relação deles com os filhos, dos cuidadores com os filhos. Né? É uma relação amorosa, carinhosa, de afeto, ou eles estão ali simplesmente para as necessidades básicas, né? Para ajudar no banho, na alimentação, e trata de forma neutra ou de forma rígida, né? Observar como que é a relação dos cuidadores com a criança. Nesse quesito ainda dos cuidadores, vamos supor que a criança não esteja satisfeita, esteja acontecendo alguma coisa. Se estiver acontecendo qualquer tipo de abuso, seja psicológico, seja de maus tratos, a criança normalmente ela tem medo de conversar com os pais. Qual a abordagem que você indicaria para eles para poder perguntar para o filho o que está acontecendo? Porque a criança tem medo de falar. Sim. A gente deve orientar desde cedo, sempre, eu uso livrinhos, eu estou sempre mandando, né, no Instagram, eu sempre falo, né, sobre formas de falar sobre o abuso sexual para criança. Então, a gente não precisa esperar, né, acontecer nada para poder já começar a iniciar esse tipo de conversa. Né? 2 aninhos, já pode começar a falar. Na hora do banho, já começa, olha, né? No pipi, ninguém mexe no pipi, só a mamãe enquanto tá te dando banho. Se alguém encostar no seu pipi, você me fala. A gente já começa com essas orientações desde novinho. Para a criança já ter confiança em você, porque se acontecer alguma coisa, ela já vai estar aberta, já vai estar preparada para te contar. Porque você já falou isso várias vezes para ela. Então, e agora tem a questão assim do medo, né? Se os pais batem nos filhos, ou os pais são muito rígidos com os filhos, são muito autoritários, a criança vai ter medo de contar e ser castigada. Então, quanto melhor a relação do pai com o filho, mais fácil é para a criança se abrir com os pais. Então, é melhor que tenha uma relação boa, uma relação amigável. Entendi. Me tira uma dúvida. Essa questão da criançada hoje em dia, porque a nossa geração é muito diferente da geração de hoje, assim como a geração dos nossos avós com os nossos pais. Igual a gente tem... Eu, pelo menos na minha criação, a gente apanhava bastante, tinha castigo e tudo. Essa situação com a criançada, até pré-adolescente, a gente sabe o que acontece. Questão de bater, de disciplinar de formas mais rígidas, rigorosas, afeta nela essa questão de autoestima, de se manter firme, porque querendo ou não, ela está sendo castigada por algo de ruim que ela fez. Vai impactar? Afeta muito. Hoje a gente já sabe, né, que não pode, né, é proibido, tem a lei da palmada mesmo, que é proibido bater, porque a gente já sabe, tem inúmeras pesquisas hoje que falam, né, dos malefícios que tem, né, da palmada, da agressão. E não é esse o estilo. Hoje, né, antigamente, tinha essa cultura do bater e a violência. Sim. Hoje, como que está, né? Os filhos apanharam, as mulheres apanham, maltratam os animais. Então, se a gente não pode bater em um animal de forma alguma, né? Hoje a gente, né, não tem tanto isso falando sobre os animais, maltrata os animais. Por que a gente pode bater numa criança? Entendi. Realmente. Então, isso também já diminui a confiança que ela tem, que ela possui. Se um homem não pode bater numa mulher, por que nós podemos bater nos filhos? Né? São todos questionamentos que a gente deve pensar a respeito disso. Por que uma criança tem que apanhar para conseguir respeitar? A gente está educando através da violência? A gente pode educar através do amor, através do afeto. Entendi. Aí vem, igual no início da nossa conversa, das abordagens de chegar para poder conversar com a criança, de ter um cuidado, chegar de forma mais cautelosa, falar que é daquela atitude. Sim, para não deixar com que a criança se sinta mal, né? Pensando assim, meus pais não gostam de mim pelo que eu fiz. Não, a criança tem que se sentir segura, né? No sentido de meus pais gostam de mim, eles vão me apoiar independente do que eu fiz,
né? Mas essa atitude não tá legal, eu preciso melhorar esse comportamento. Entendi. Me diz uma coisa, questão de rede social. Foi até tema seu, uma das suas publicações, um dos seus vídeos lá no YouTube, sobre o cuidado que os pais devem ter com essa situação. Você deu um exemplo também de ficar vendo propagandas e tudo mais. Mas rede social, televisão, tudo vem colocando isso para criança, coisas de querer, situações, vivências, igual a questão mesmo do corpo, igual a gente começou a conversar. Essa questão da influência que isso gera nela, como que a gente evita? Como que a gente trabalha? Principalmente os adolescentes, pré-adolescentes, que é onde já começa a inserir mais nas redes sociais, né? Começam a seguir mais blogueiros e tem mais outros tipos de seguidores que eles já começam a se espelhar nessas pessoas, né? Então, a orientação que eu falo é sempre observar, os pais observarem quem que são essas pessoas que as crianças e os adolescentes estão seguindo. Quem que são esses ídolos deles? Será que são ídolos que estão ensinando alguma coisa, né? Alguma coisa legal, interessante? Ou são ídolos que pregam simplesmente, né, a questão de um corpo perfeito? Então, observar isso também, porque isso também pode deixar principalmente as meninas, né? Eu acho que as meninas são mais influenciadas com isso, né? Sim. Começa a se preocupar muito com a aparência, querer um corpo igual ao de fulano, e é um corpo muitas vezes que não existe, que às vezes até são photoshops, né? Sim, E outras claro. situações, né? Então, é importante observar quem que são esses ídolos, quem que essa criança está admirando, porque, principalmente na pré-adolescência, adolescência é um momento que tem muitos, né? Começa a idealizar muito, né? As pessoas de fora, pessoas famosas. Entendi. E me conta uma coisa. É normal hoje os memes. Todo mundo vê um meme e criança faz um sucesso com uma maravilha na internet. A gente vê muito meme de criança lá chorando, por exemplo, tem alguns mais famosos, por exemplo, o rapaz mostra a barriguinha dele, o menininho, aí fala assim, o que é isso? O menino fala assim, ah, isso é banha. Aí tem uma outra menininha já, num outro local totalmente diferente do outro vídeo, que ela olha no espelho, vê a barriguinha dela e começa a chorar que ela tá gorda. Que é essa influência mesmo. A gente já tá tratando, falando sobre essa situação de como conduzir, né? Sobre corpo, sobre as influências que ela tem, mas esses memes que o pessoal faz. Porque todo mundo que tem filho, convive com criança, sempre filma e quando cai na rede, vai para todo lado. Essas crianças que têm esses vídeos postados, publicados, qual que é o cuidado que tem que ter? Esses vídeos que são postados geram alguma influência na criança que tá vendo e nessa que foi gravada? Sim, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta sobre os nossos filhos, né? Nas redes sociais. Se é uma questão importante que é bom a gente nunca postar fotos das partes íntimas dos nossos filhos, né? Às vezes acha bonitinho porque tá criança, né? Mas nunca poste, porque isso atrai pedófilos, atrai, né, pessoas com má intenção. Então, a gente tomar cuidado com o que posta dos nossos filhos na rede social. E postar, né, filmar uma criança chorando, eu acho muita, não sei, assim, é falta de sensibilidade também, né? A criança tá chorando, ela precisa ali do apoio, não é que você pegue o celular, né, e comece a rir, né? Porque pra gente chega, pode ser engraçado. Mas como que isso é pra criança que tá lá vivendo essa experiência? Sim, é um sofrimento, né? Pra criança que tá ali chorando, né, ela tá sofrendo. Por mais que a gente ache que é uma brincadeira, que é uma coisa que não vai afetar, que não pode dar problema, acaba que afeta ela muito, né, Thalita? Sim, tem alguns videozinhos que eu já vi na internet, foram famosos também, da criança xingando e como se fosse um adulto, né? Mal sabia falar, né? Mas fazendo não. E o adulto instigando ela e a criança ficando nervosa, né? Então, assim, a que custo, né? Para fazer um videozinho engraçado, né? Sim. Então, pensar, né? Eu tô fazendo raiva na criança de propósito para me fazer esse vídeo que vai ficar engraçadinho? Entendi. Realmente isso é complicado. Uma questão que me perguntaram, até para a nossa live de hoje, é sobre questão de timidez. Se a criança que é tímida, isso é uma característica já de não ter autoestima, já ter uma baixa autoestima por conta dessa característica. Tem relação? Não. A timidez, ela é um traço de personalidade, né? Então, assim, tem pessoas que são mais tímidas, tem pessoas que são mais extrovertidas, né? Então, não tem relação com a baixa autoestima. A baixa autoestima é um senso de que ninguém gosta de mim, eu não sou suficientemente boa, eu faço tudo errado, né? Eu sou burra, eu não dou conta, eu sou feia. Essa é a baixa autoestima. A timidez é eu ficar um pouco insegura, talvez eu não ter tanto essa extroversão na hora de falar, eu não fazer amizades tão facilmente. Isso não tem relação com a baixa autoestima. Agora, uma timidez excessiva pode causar baixa autoestima, porque a criança vai ter tanta dificuldade para fazer amizades, né, que ela vai começar a se sentir, né, inferior, vai começar a se sentir com essa baixa autoestima. Aí pode gerar sim. Mas a timidez
né, vai ter pessoas que vai ser mais introvertidas e outras mais extrovertidas. Isso aí a gente tem que respeitar também cada criança. Entendi. E nesse caso, quando a criança ela é muito introvertida, quando que o pai tem que tomar cuidado, porque tem que ficar atento para poder fazer alguma interferência? Quando começar a prejudicar ele, por exemplo, na escola, quando ele já não quiser participar de festa junina, participar de teatrinho, quando ele tiver com dificuldade em fazer amizades, aí é o momento de começar a perceber, né? Começar a procurar uma ajuda também para ele ir melhorando também essa timidez. Entendi. Outra coisa que é interessante, que como a gente vê que os pais, quem cria, não tem tanto contato com os filhos, netos, isso mesmo até relação de padrinho, tio, primo, que é mais velho, aí chega com a criança. Qual que é a forma saudável de ter este tempo com a criança? O que você orienta? É quando estiver com ela, esteja presente, de verdade, né? Tem muitas crianças que queixam, por exemplo, de pais que ficam mexendo muito no telefone, ou que não brincam com elas. Então, quando está com a criança, esteja de verdade, né? Deixa um pouquinho de lado o celular. Não tem nada pior. Quando a gente, né, nós adultos, estamos conversando com alguém ou outra pessoa vai e pega o telefone. É um descaso, né? A gente se sente. Quantos casais não brigam por causa disso, né? Ai, você só fica no telefone. Então, a criança também se sente a mesma coisa. Eu tô aqui brincando com você, tô querendo conversar e você tá aí no telefone, né? Vamos respeitar as crianças também nesse sentido. Entendi. E o fato, quando tem muito adulto, quando vai ficar com criança, tem o hábito de dar o telefone para ficar mexendo, para a criança ficar mexendo e deixa aquilo aí, a criança fica inerte, ela fica ali deslumbrada no que ela tá vendo na internet, um joguinho, coisa do tipo. Isso é saudável? Isso gera alguma complicação na confiança dela, na sua autoestima? É importante que tenha a criança vai ter, não tem como a gente imunizar a criança totalmente das telas, né, dos eletrônicos. A criança vai ter contato, né, com o tablet, com o celular, mais cedo ou mais tarde ela vai ter. Só que a gente precisa ter cuidado com esse tempo, né? Qual que é a quantidade de tempo que essa criança está ficando no celular? Será que não está ficando exageradamente? Né? Isso aí pode ter várias complicações, pode virar um vício, né? Então a gente tem que tomar cuidado em relação ao tempo. Certo. Você recomenda, orienta até um limite de tempo que os pais possam deixar a criança com telefone, videogame, essas coisas? As crianças menores, tem até uma cartilha também que falam exatamente de acordo com a idade. Mas as crianças menores eu recomendo 2 horas no máximo. Mas depois eu passo a cartilha direitinho falando sobre os horários. Entendi. Olha pra você ver, tem criança que fica o dia inteiro. Fica inerte lá com o telefone, o prazer dela é esse, principalmente quando fica mais com babá, com vovó, você vê que o tempo dela é todo para aquilo. Então tem uma orientação, tem um estudo para poder falar sobre isso, falar a quantidade de tempo ideal para poder, como diz, mexer com questões tecnológicas, com jogos, mídias sociais, essas situações. Sim, é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, estudos, né? São estudos que fizeram que tem o tempo certo, que tem um limite, precisa de um limite. Entendi. Nossa, isso é bem interessante, porque a gente realmente não vê essa situação. Mas, além disso, o que você orienta para quem convive com a criançada que possa fazer no dia a dia para melhorar essa confiança dela, esse amor que ela tenha por si mesma? O que você pode nos sugerir? A criança, a gente precisa, né, trabalhar a autonomia da criança. A criança, né, precisa ajudar em casa, né, colocar a criança para fazer coisas, né, porque aí ela vai começar a ter esse senso de autonomia. Ela vai se sentir capaz. Vai ser independente, porque se a gente fizer tudo para a criança vai ser sempre uma criança dependente, né? Não vai desenvolver as suas habilidades e vai sempre depender, né, do pai e da mãe para fazer as coisas para ela. A gente também precisa ir além, né? Eu acho que uma questão que a gente não chegou a falar também é a questão dos elogios, né? A gente tem que tomar cuidado com os elogios, né? Às vezes a gente tem muito hábito de elogiar somente a aparência. Então, a gente precisa começar a elogiar também a inteligência, elogiar o esforço daquela criança. Não só, nossa, que bonito que ficou, né? A gente fala muito isso, né? Então, começar a elogiar as capacidades, né? Trocar os elogios por encorajamento, por assim dizer. Oi? Por encorajamento, por assim dizer. Encorajamento, exatamente. Exatamente, trocar elogio pelo encorajamento. Entendi. Outra coisa que a gente compara muito, porque a gente sempre ouve aquela história, que na nossa geração, que era brincar na rua, correr, a criançada hoje o negócio dela é videogame, é jogo online, é ficar só ali sentadinho em casa, não ter um contato pessoal,
um contato presente, cara a cara com ninguém. Como que essa situação hoje ela é tratada? Como que faz nesse caso? Então, é extremamente importante que a gente tenha contato, né? Nós somos seres humanos, nós precisamos de contato, né? Não Sim, dá claro. para a gente ficar somente no contato por trás do telefone, né? Então, o mínimo de contato essa criança precisa ter. Então, ela vai ter o contato com o pai, com a mãe, talvez com os avós, e que sejam esses contatos que sejam contatos de qualidade. Entendi. No caso, tem criança que a gente sabe que infelizmente só fica em jogo. É videogame o dia inteiro, é computador o dia inteiro. E quando você tenta tirar ela de lá, ela não tem interesse por mais nada. Qual que é a condição que o tutor, que a pessoa que convive com ela tem que ter nessa condição? Tem que ser firme, né? É ser firme com ela e falar, olha, a partir de agora não tem mais, né? Combinar um horário com ela e não ceder, né? Combina um horário, ó, você vai mexer até às 10 horas da noite, né? Vamos estipular um horário. Depois das 10, você não vai mexer mais. Entendi. E a criança vai ter que entender. Se ela chorar, ela vai chorar. Se ela tiver que ficar com raiva, ela vai ficar, né? E a gente também precisa aprender a lidar com isso, né? Lidar com a criança frustrada, a lidar com a criança com raiva. Porque faz parte do sentimento, faz parte da aprendizagem. Sim, claro. No caso dessas frustrações que eles têm, quando tem alguma questão do não, a gente vê muito que é birra, que tem essas questões de falar que não quer, que não, aí já fala que não ama, que não deixa de fazer, e às vezes os pais caem, porque ficam com dó da criança por aquilo. Isso é prejudicial, como a gente sabe. Mas que postura que a gente pode poder aplicar para conter esse tipo de coisa? Sim. Quando a gente fala não, né, a gente tem que pensar muito na hora de falar não. Porque se eu decidir falar não para aquela criança, eu vou ter que ir até o fim, né? O não é não e você não deve voltar atrás da sua palavra. Se você falou que não vai comer doce antes do almoço, você não vai comer doce antes do almoço. Aí se a criança faz birra e você cede, aí ela vai entender que ela fazendo birra, ela consegue o que ela quer. Então é um adulto ser firme, né? Ser firme com o que ele disse, né? Não é não. Mas não significa que ele não precisa acolher a criança, né? Se a criança está chorando, ele pode ficar ali do lado dela, ele pode dar um abraço nela, né? Ele pode fazer outras coisas para que ela distraia, mas o doce ela não vai ganhar. Entendi. Todas essas questões são importantes para não ter esse afeto, né, de personalidade. E acaba que essas crianças que sempre têm um sim, quando chegam na fase adulta, é que vão ver as consequências de toda essa situação que elas viveram como criança, quando conseguiram tudo. Que acaba se tornando adultos frustrados, sem confiança, aí sempre se sentem vitimizados, geram depressões, vários complexos, distúrbios, o que não é nada legal, o que não é saudável. Além de todas essas situações, a gente conversou muito, até foi bem esclarecedor o nosso bate-papo, mas uma questão que é interessante saber, questão de fala. Porque, infelizmente, no nosso mundo hoje, a gente fala muito palavrão, fala muita coisa errada, xinga muito. Qual o cuidado, além de evitar? Porque, infelizmente, a gente sabe que não consegue. Tem hora que a gente fala alguma coisa, porque é um hábito que a gente já tem e a criança acaba vendo e aprendendo. Como que a gente inibe isso dela poder sair falando, sair copiando? Sim, não tem como, né? Se eu não quero que o meu filho não fale, eu não posso falar, né? Se não tem como eu exigir uma coisa do meu filho, sendo que eu faço. Então, é um exercício que eu tenho que fazer comigo, né? Se eu tenho o hábito, né, de falar palavrão, mas eu não quero que meu filho repita, né? Como que eu vou ensinar ele que não pode, se eu tô fazendo? Entendi. Não dá. Mas mesmo quando ela aprende... Entendi. Mas vamos falar que ela aprende com outro, igual dentro de casa, chega às vezes na escola, aprende muita coisa. A criança aprende, ela repassa mesmo, os coleguinhas todos copiam porque acham bonito. Quando isso acontece, tem alguma solução? Aí é conversar, né? E aí precisa de muito diálogo. Toda vez que a criança repetir, falar não, né? Corrigir, falar que não é assim, que aqui em casa a gente não conversa desse jeito. Isso que você aprendeu lá fora, né? Aqui em casa a gente não gosta. Entendi. É uma questão que tem que ser trabalhada. E principalmente não rir, né, Thalita? Tem gente que acha muito bonito, começa uma risaiada que só. Sim, sim. E conversar, né? Às vezes entre os colegas, se os coleguinhas estão falando, né? Não tem problema nenhum, beleza. Mas aqui dentro de casa não é legal, a gente não vai falar dentro de casa. Se na escola, né? Para tudo tem lugar, né? E tem hora. Talvez a criança tenha o hábito, talvez, né? Na casa dos tios, os tios têm o hábito de falar alguma coisa. Naquele momento de confraternização, pode falar, né? Na escola, não. Mas é muito mais difícil, né? Entender isso do que realmente cortar, né? Quando você corta em casa, é mais fácil da criança entender e não reproduzir isso em outros ambientes. Mas se não for possível mesmo, se ela convive com pessoas que vão falar mesmo, que não tem como a gente impedir, né? É explicar isso para a criança. Isso você fala na casa da vovó, porque lá todo mundo fala.
na escola a gente não pode falar. Entendi. Bem interessante toda essa situação. Vem cá, você tem mais alguma coisa que você possa colocar para o pessoal que está assistindo a gente? Uma sugestão, alguma crítica, qualquer coisa que você queira compartilhar? Bom, eu acredito que a gente já falou de tudo, né? Eu gostaria, né? Eu gostaria, né, de passar também algumas indicações de livros, de filmes, que tem muitos filmes interessantes, né, que abordam sobre esse assunto. Depois eu vou colocar tudo, as indicações lá no Instagram. Não, tranquilo. A gente vai deixar salva essa live, gente. Se você gostou, curta, compartilha com quem você sabe que esse conteúdo pode ajudar, que a gente vai estar aqui para poder auxiliar sempre. Eu sempre vou estar trabalhando com questão de autoestima. E a Thalita, que está aí, que é uma neuropsicóloga, muito bacana, muito uma profissional excelente, que quem precisar pode procurar, que ela tem certeza que vai te auxiliar bastante. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, podem me mandar, que a gente vai respondendo. Certinho. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer estar aqui. E a gente se encontra na próxima, né, Thalita? Sim, foi ótimo. Adorei participar. Isso, muito obrigada pela presença. Então vai ser isso. Um beijo, gente. Eu vou encerrar a live por aqui. E quem quiser depois, acesse o canal da Thalita. Thalita, deixa seu canal do YouTube, pessoal, te acessar, se inscrever. Sim, no YouTube é Thalita Rodrigues, neuropsicóloga. E no meu Instagram é @neuropsique_Thalita. Isso aí, gente. Então, muito obrigada pela presença. Um beijo. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, manda pra gente que a gente tá aqui para poder ajudar, tá bom? Um beijo. Um abraço. Obrigada, Thalita.